Honra ao Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Questão: para os seres de outras dimensões que se encarnam na Terra, é uma decisão individual ou é organizada de alguma maneira? Não há operador turístico, sobretudo para ir à prisão, não é? O que eu quero dizer com isso é que as circunstâncias atuais são diferentes, porque há seres, hoje, que se encarnam, que tomam um corpo, porque eles sabem que não vão permanecer longo tempo na prisão. Caso contrário, eles jamais teriam vindo dar uma volta nesse sistema solar, não é? Há processos que foram postos a caminho, há extremamente longo tempo, isso vocês sabem, mas ninguém, como dizer, decide pela primeira vez. Na primeira vez, as razões podem ser muito variadas. Vocês queriam, de qualquer forma, talvez, alguns, fazer a experiência da prisão. Por que não? Para outros, foram missões muito mais delicadas. Para outros, enfim, foi, simplesmente, uma espécie de armadilha que se fechou. É muito complexo explicar assim, não pode ser uma visão linear, mas, em resumo, hoje, há uma liberdade para encarnar-se, para seres que criam uma alma para a circunstância, porque vocês estão num momento especial. Isso vocês sabem, não é? Agora, não há hierarquia, não há ninguém que vá conduzi-los aqui, eu repito. Do mesmo modo que não há quem os tire daqui, concordam? Circunstâncias ótimas, digamos, foram criadas para permitir fazer cessar o princípio de confinamento. Mas fazer cessar o princípio de confinamento, reabrir o que estava fechado não prejulga o que vai tornar-se cada alma porque, como foi dito em múltiplas reprises, apenas vocês é que podem decidir reencontrar a liberdade ou permanecer no livre-arbítrio. Ninguém pode forçá-los, nem mesmo a fonte. E, efetivamente, por isso que o princípio do confinamento, como dizer, foi algo de específico, porque foi necessário romper o confinamento, respeitando as criações, mesmo falsificadas, ou seja, respeitando o livre-arbítrio de cada consciência que se fechou, voluntariamente, ou por circunstâncias específicas. Mas não houve ninguém que lhes dissesse: você irá à prisão porque, como é que o que é livre pode ir à prisão, se não é por sua própria responsabilidade? Sobretudo eu lhes digo que, agora, as coisas são diferentes. É por isso que Cristo insistiu, e nós insistimos, para que a maior parte das sementes de estrelas, de seres despertos, estejam presentes sobre a terra para viver o que há para viver. Porque vocês têm uma multidão de interesses e nós temos uma multidão de interesses a que esses seres estejam presentes para, de algum modo, serem os meios, o amortecedor e o revelador do que deve revelar-se. Questão: poderia desenvolver um dos comentários que fez Anael sobre os eixos atração, visão e a unidade? É muito simples. Vai se explicar muito brevemente. Primeiro, com os casamentos celestes, foi cruzado certo número de etapas, ou seja, fazer passar um sistema confinado a 7 gamas, a um sistema aberto, ou em via de abertura a 12 gamas. Isso corresponde, e correspondia, à adição ou à abertura de 5 novas gamas. Essas 5 novas gamas eram, portanto, os corpos que haviam sido retirados quando do confinamento. Seus corpos são onipresentes nos mundos unificados. Isso foi o que se chamou What, Er, In, Is, Al, que corresponde aos 5 novos corpos. Quando os 5 novos corpos foram, ao nível de uma consciência, digamos, coletiva, em parte, despertados ou acordados, ou ativados, pouco importam as palavras, puderam instalar-se os 4 pilares, as 4 linhagens. Uma primeira fase de revelação da luz, ao nível do que foi chamada cruz fixa, entre a L, O de Ik, no que se cruza no ponto R. Mas não mais no eixo vibratório de desvendamento, mas de estabelecimento. O que quer dizer, se querem, uma primeira revelação. Em seguida, apareceram, como se chama isso? Outras estrelas, como vocês dizem, mas que correspondem a submúltiplos vibratórios. Esses submúltiplos são inseridos nas 12 estrelas. Além da cruz fixa, foram-lhes dadas 3 cruzes mutáveis, que se juntavam a essas frequências por pares.
outra revelação que permitiu fazer a luz no eixo falsificado e desviado da luz, através dessa tomada de consciência vibratória, as outras cruzes mutáveis puderam pôr-se em ressonância e constituir, vibratoriamente, o que eu chamaria o apelo ou a ressonância do cubo, ou seja, do anjo Metatron em sua forma mais próxima de vocês. Portanto, Metatron intervém na revelação das 5 frequências que haviam sido tiradas, instala-las, põe a caminho uma espécie de ressonância vibratória, entre diferentes eixos, revelando subvibrações, mas não no sentido negativo, não é. Num sentido de interação, que permite revelar frequências ao nível do cérebro. Paralelamente a isso, para aqueles que haviam sido os mais impactados pela primeira descida da luz, há muito tempo, ou seja, mesmo antes que eu parti desse plano, 1984, esse foi o primeiro impulso do Espírito Santo que permitiu o despertar laborioso, para aqueles seres, dessas novas frequências, sem que a eficácia dessas frequências fosse totalmente revelada. Isso quer dizer não unicamente uma frequência, mas, também, todo um conjunto de manifestações nesse corpo, ligado a essa frequência. Uma dessas manifestações, por exemplo, está ao nível do 12º corpo, ao mesmo tempo a lemniscata sagrada da interdimensionalidade, da fusão dos hemisférios ou do retorno à unidade, mas, também, a visão etérea. Portanto, vocês veem, há uma ação em diferentes pontos. Em seguida, em determinado momento, quando tudo isso foi trabalhado sobre um número importante de seres humanos, revelou-se a ressonância da Merkaba interdimensional coletiva que permitiu, de algum modo, o basculamento da ilusão luciferiana, o basculamento do eixo que se retificou, com isso, a reversão. Essa reversão permitiu a instalação da nova triunidade anunciada por Miguel. Em seguida foi realizado, algum tempo depois, devido a esse basculamento, um processo de passagem e de abertura da boca, realizada por Uriel. E, em seguida, quando chegou o cubo metatrônico, pôde desenvolver-se o conjunto dessas estruturas, ou seja, os eixos, as cruzes mutáveis, as cruzes fixas, o eixo falsificado, a triunidade. A reunificação de tudo isso, ao nível do 13º corpo, pôde revelar-se e investir o corpo. E, em seguida, pôde revelar-se, de maneira progressiva, em todo o corpo, essa estrutura vibratória que corresponde ao corpo de existência. Portanto, vocês revelaram, uns e outros, estruturas interdimensionais. As estrelas que estão no céu, em sua cabeça, tornaram-se portais sobre a Terra, sobre sua Terra. É exatamente o mesmo processo que foi realizado sobre a Terra, que se realiza em alguns de vocês. Portanto, após, na revelação completa da luz, o que vai acontecer? Isso foi chamado, eu creio, fusão, pelos arcanjos. Eu prefiro o termo de permutabilidade, quer dizer que, como tudo está no tudo, é necessário, também, realizá-lo no corpo. E há, primeiro, uma ressonância que se cria em relação à linha mediana, entre o que se chama, encarnado, esquerda-direita e direita-esquerda, que reunifica, aí também. Do mesmo modo que vocês têm 2 hemisférios do cérebro que são separados, mas que se reunificaram pela ativação do 12º corpo e da lemniscata sagrada, em sua parte superior. Portanto, os opostos ou as ressonâncias, porque nem sempre opostos, juntaram-se por um processo de ressonância e de permutabilidade. Aí está, grosso modo, o que aconteceu e o que se conclui, como vocês sabem, pela abertura da porta posterior do coração. O ponto Kirishti, que está situado atrás do corpo, corresponde, efetivamente, ao chakra do coração, mas em sua parte posterior, entre as omoplatas. O que vocês chamam, e o que se pode chamar as asas da borboleta, ou seja, a vibração etérea reencontrada, que permite viver o éter e ver a visão etérea e viver a reversão da energia etérea que havia sido confinada pela atração, por Arimã e por esse princípio arimaniano e luciferiano, que se soluciona pela passagem. Não mais a passagem da garganta, que era a segunda passagem, mas a terceira passagem, que é a ressurreição. Aí está, esquematizado, o que posso dizer disso. Então,
Para aqueles que fizeram a relação, havia, também, uma relação, é claro, entre o que se chama a árvore da vida, a coluna vertebral, a lemniscata sagrada, os 12 trabalhos de Hércules, as 12 etapas dos casamentos celestes etc, etc. Isso poderia ir muito longe. Questão: se o círculo faz parte da falsificação, o que é, então, da lemniscata sagrada, que é constituída de 2 círculos que se desdobram em espelho? Isso, absolutamente, nada tem a ver com a realidade. Jamais a lemniscata é um círculo. É impossível. É a imagem do infinito, não é a imagem do círculo. Quando essa lemniscata está em 2 partes, ela não forma um círculo, uma vez que há esse movimento espiral, no interior. A espiral não é um círculo. Justamente, é exatamente o inverso do círculo. Questão: a lemniscata é um princípio de vida, no interior do quadrado que, dela, seria o fundamento? Sim, pode-se dizer que o quadrado é um fundamento, em 2 dimensões. Mas esse quadrado transforma-se em cubo pela ação da lemniscata, mas não pela ação do círculo. A lemniscata é uma lemniscata, é uma definição precisa. Isso corresponde a algo que gira. Quando se a vê, no plano, é uma espiral. Quando se a vê estendida, é uma lemniscata. E essa lemniscata permite a passagem de dimensão em dimensão. É o princípio, se querem, do holograma no holograma. É um desdobramento e uma retração que faz com que, de um lado ao outro, ou seja, do alfa ao ômega, tudo circula e tudo é informado. Não pode ali haver ruptura da informação. A informação é o quê? É o amor, é a vibração, é o espírito, que é um mesmo, do alfa ao ômega. E isso é a espiral, não é o círculo. Questão: no cubo de Metatron, os 4 pilares são Sayota Kodesh? Não completamente. É uma translação. Se vocês se recordam bem, os 4 pilares são um desenvolvimento entre a L, Iod, Ik e Nuk. A base quadrada do cubo insere-se entre os pontos clareza, precisão e unidade, profundidade. Após tudo isso, com os outros eixos, vai pôr-se a ressoar com o que foi chamado, não é meu domínio, eu creio, as cruzes crísticas anteriores e posteriores, que permitem, efetivamente, então, aí, com coisas que eu não posso descrever, mesmo se as vejo, o desenvolvimento da lemniscata sagrada e o desenvolvimento das arestas do cubo, que correspondem aos eixos. Mas não vale a pena entrar numa algaravia matemática, não é? O importante é vivê-lo e vibrar. Portanto, assim que isso vibra e vocês sentem os eixos, vocês podem dizer-se que tudo vai bem, mesmo se nada compreendem. Eu diria que é melhor mesmo. Questão: como uma emoção forte pode coabitar com a vibração? Se há vibração e, naquele momento, há uma emoção, isso quer dizer, simplesmente, que o medo está presente e que há um conflito entre um aspecto e o outro aspecto, simplesmente. Porque, quando a vibração é instalada, não pode haver emoção. Pode haver emoção apenas quando há um medo dessa instalação, quer dizer que o ego recusa soltar completamente, caso contrário, não haveria emoção. É muito simples, uma vez que a vibração não é emoção. Se há uma emoção é que há uma reação à vibração, e quem é que reage à vibração? É o ego, o medo. Imagine que você seja um macaco e que esse macaco quer comer os amendoins que estão no frasco que você agarrou, com a mão, os amendoins, e você virá dizer-me: como se faz, para que eu possa comer os amendoins? Eu diria: solte os amendoins. E, naquele momento, a mão sairia do frasco e os amendoins, também, e, após, você poderia comê-los. Isso quer dizer que, nos instantes iniciais em que a luz pode preenchê-los, como dizer, com estardalhaço, vocês podem estar confusos, estar numa crise de emoção aguda, por exemplo, de medo da morte, de choros, de exacerbação, mas não é algo que pode durar. É o primeiro reencontro. Se isso dura, é que há resistência, é claro. Resistência e, portanto, medo, e, portanto, não abandono à luz. Então, isso pode ser não importa qual medo. O medo de morrer, o medo do desconhecido, etc, etc. Mas é o mesmo processo. Pode-se dar outro exemplo.
Imagine que você está suspenso num ramo acima do vazio e que, abaixo de você, 300 metros, está o espírito que lhe sopra. Solte, você nada arrisca. E você responde: meu olho. Mas isso não pode durar muito tempo, hein? E, aliás, paradoxal, porque se diz a vocês: é preciso soltar. Ora, quando se solta, o que diz o ego? Eu vou cair. Mas não. É preciso soltar para ascensionar. Vejam vocês a diferença de visão. Solta-se e sobe-se, diretamente. É isso o espírito. Eu disse: meu olho, porque alguém que se segura com as duas mãos, para fazer meu olho, é obrigado a soltar. Não temos mais perguntas, agradecemos. Então, caros amigos, vou desejar-lhes uma muito boa noite, porque vocês viverão energias fantásticas. Vocês se aproximam, aí, de um ápice energético. Isso foi anunciado por Metatron, a partir do dia seguinte de sua intervenção, e essa semana os vê ir para um pico de atividade vibratória. Então, soltem, efetivamente, os ramos e soltem, efetivamente, os amendoins. Eu lhes digo: bom voo por esta noite e até breve. Fiquem bem.